Olá, meus queridos alunos da Escola Estadual Paulo Dantas, vocês aí do primeiro ano, né? Estamos começando a nossa aula de Biologia do dia 5 de junho e após esse recesso que a gente teve de 15 dias. E aí, professor, o que é que a gente vai estudar agora? O que é que a gente vai ver? A gente vai ver a composição química dos seres vivos agora, né? Então a gente precisa entender algumas coisas. Eu estou sendo um pouco rápido, né, por conta da questão dos dados de vocês, da internet de vocês. Mas vamos lá. Compassado, mas constante, que é para não perder tempo. As células possuem composição química característica, possuem ácidos nucleicos. O que é isso, professor? Ácidos nucleicos é o DNA ou RNA. O RNA é uma variação do DNA que a gente vai estudar depois. Ácidos nucleicos são isso, DNA e RNA. Proteínas. O que são proteínas? São moléculas estruturais, são moléculas que servem para formar a célula. Então, assim como você precisaria de tijolos para poder construir uma casa de alvenaria, então você precisa também de proteínas para construir uma célula, seja animal ou vegetal, certo? Então vamos entender as proteínas como sendo os tijolos básicos, né, da construção das células. O que são carboidratos? Carboidratos são açúcares. Lembrando que nem todo açúcar ele é doce, né? E o que são lipídios? Lipídios são gorduras, óleos, certo? Então, no basicão é isso. Essas são as chamadas substâncias orgânicas. Porque vejam só, a gente vai estudar principalmente quais são as substâncias. A gente está estudando qual é a composição química dos seres vivos. Nessa composição química dos seres vivos, nos interessa estudar quais são as substâncias orgânicas e classificar também as substâncias inorgânicas. Então, o que são substâncias orgânicas e inorgânicas? Todas essas que eu citei, ácidos nucleicos, que é o DNA e RNA, proteínas, carboidratos, que são os açúcares, e lipídios, que são gorduras, óleos e afins, eles são compostos orgânicos, substâncias orgânicas, certo? Mas existem, né, as substâncias também inorgânicas. Hoje nós vamos nos dedicar mais às substâncias inorgânicas. Eu estou citando isso aqui apenas para fazer uma introdução. Então, essas são as chamadas substâncias orgânicas, que se caracterizam basicamente pela associação de átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? Além delas, os seres vivos apresentam, que é o que a gente vai estudar hoje, também as substâncias inorgânicas. Quem é que participa dessas substâncias? A gente viu lá atrás quem é que participa do grupo das substâncias orgânicas. Mas vamos nos concentrar aqui quem é que participa do grupo das substâncias inorgânicas: a água e os sais minerais. Então, se eu perguntasse a vocês, quem faz parte do grupo das substâncias inorgânicas? Aí você vai dizer, a água é uma substância inorgânica e os sais minerais. Então, só para dar uma resumida, substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento químico carbono. E substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Então, teve o átomo de carbono, eu tenho um composto orgânico. Claro, existem algumas exceções, como por exemplo o gás carbônico, porque ele tem carbono, mas não é uma substância complexa. Ela não tem alta complexidade igual às outras substâncias, porque as substâncias orgânicas elas são muito complexas, ok? Mas a gente vai se dedicar mais às substâncias inorgânicas que não possuem, né, na sua maioria, o átomo do carbono. Então vamos ver uma coisinha aqui sobre todas as substâncias orgânicas e inorgânicas. Veja só, uma célula animal, cada célula do nosso corpo, toda essa parte azulada aqui, ó, 75% da formação de uma célula é água. 15% são proteínas. 4% são lipídios, gorduras, né? 2% da formação de uma célula são açúcares, carboidratos. E 4% são outras substâncias, muitas outras substâncias. Mas vamos lá. O que é que a gente vai estudar hoje? Primeiro, vamos começar hoje com substâncias inorgânicas e vamos deixar as substâncias orgânicas para as próximas aulas. Então, substâncias inorgânicas. A água. Vamos falar primeiro da água, que é uma substância importantíssima, né? A água é sempre a substância mais abundante no corpo dos seres vivos. Cerca de 60% da massa de uma pessoa adulta, por exemplo, é constituída por água. É muita água no corpo humano,
né? Cada célula, vocês viram a quantidade de água que ela possui, é muita. Aqui eu tenho uma molécula da água formada por um átomo de oxigênio que é ligado a dois átomos de hidrogênio. Isso aqui é uma molécula de água que é formada por esses dois átomos, né? São dois átomos, oxigênio e hidrogênio, sendo que é um de oxigênio e dois de hidrogênio. Água. Água é algo fundamental, não é? Para você ter uma ideia, quando a gente se alimenta, a gente sempre está se alimentando, na maior parte, de substâncias orgânicas, não é isso? A gente está comendo feijão, a gente está comendo arroz, a gente está comendo macarrão, é ovo, é carne. E todos esses alimentos que são digeridos, as substâncias que compõem isso, a maior parte são substâncias orgânicas, né? Um ser humano consegue passar em média 40 dias sem comer nada antes de morrer de fome, certo? 40 dias, mas sem água, apenas 3 dias. 3 dias sem água e você morre. Tem outra substância também que é essencial e que a gente tem uma dependência química ainda maior por ela, que se você passar 3 minutos, tem gente que pode aguentar mais tempo, mas se passar 3 minutos sem ela, eu acho que já tem gente desmaiando. Eu estou falando da substância inorgânica gás oxigênio. É o gás oxigênio. Se você consegue passar 40 dias sem comer nada, você só aguenta passar 3 dias sem beber água. E sem respirar antes de desmaiar, talvez não chegue a 3 minutos. 5 minutos a 6 já pode causar lesões irreversíveis no cérebro. A partir ali do sétimo, oitavo minuto, provavelmente o coração já vai parar de bater. Claro, isso depende das condições também, de outras condições. A água atua como solvente universal. Por quê? O que quer dizer esse solvente universal? Porque ela dissolve, né, a maior parte das substâncias existentes, ela dissolve muitas substâncias, pois muitos compostos químicos que estão dentro da célula encontram-se dissolvidos na água presente nessa célula. E todas as reações celulares ocorrem em meio aquoso. O que quer dizer esse meio aquoso? Ou seja, na presença da água, no meio da água, né? Dentro da água. Então aqui uma imagenzinha só para representar que na maior parte nós somos constituídos por água. De 60 a 70% do nosso corpo é água. Água é muita coisa, né? De acordo com a sua capacidade de dissolução, né, de dissolver na água, as outras substâncias são classificadas como? Vamos prestar atenção nisso aqui, olha só. Existem substâncias que são chamadas hidrofílicas. Lembrando que a gente está falando sobre a água, né? Que é uma substância inorgânica. Então existem substâncias que se dissolvem na água e outras não se dissolvem, certo? Então aquelas que se dissolvem na água são chamadas de substâncias hidrofílicas, que significa amigos da água. Por quê? Porque se dissolvem na água, são as hidrofílicas. As hidrofóbicas, ou seja, eles têm uma fobia à água, né? Significa medo da água. São substâncias que não se dissolvem na água. Então acho que não está difícil isso não, né? Hidrofílicas, amigos da água, são substâncias que se dissolvem na água. O sal se dissolve na água, né? O açúcar se dissolve na água, né? Já as hidrofóbicas são aquelas substâncias que não se dissolvem na água, porque é como se elas tivessem... A palavra quer dizer medo da água, né? Então o óleo. O óleo ela não, ele não consegue se dissolver na água, né? Você pegar alguma gordura, gasolina, você pega gasolina, não se dissolve na água. Então a gasolina, o óleo de cozinha são hidrofóbicos, né? Porque eles não se dissolvem na água. Continuando, aqui tem um exemplo aqui, coloquei uma animação colocando sal, o sal se dissolvendo na água, né? Aqui, ó. E aqui uma substância, inclusive acontece uma reação química aqui, mas ele não consegue se dissolver na água, perceba, muito interessante isso aqui, né? A molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio, a gente já viu isso, e um átomo de oxigênio, representada pela fórmula H2O. A água é classificada como uma molécula polar. Por que é que isso acontece? Porque ela tem polos, ou seja, ela tem um polo positivo e um polo negativo, né? Por isso que as moléculas de água elas são ligadas umas às outras. Se você pegar um pouquinho d'água, colocar em cima da mesa e arrastar com o dedo, é como se a água acompanhasse o seu dedo, né?
Por que que isso acontece? Isso acontece porque as moléculas de água, elas são polares, elas têm polo positivo e negativo. Então, o polo positivo de uma molécula da água se liga ao negativo da outra, que se liga ao da outra, que se liga ao da outra, e assim elas se mantêm coesas, juntas. Se você pegar um pouquinho de gasolina, você não faça isso, mas se você colocasse um pouquinho e tentasse fazer a mesma coisa com água, era provável que você não visse a mesma coisa que você ia fazer com a água, colocar aquela pocinha, formar aquela pocinha assim e arrastar com o dedo, porque as moléculas da gasolina são apolares, não tem polos positivo e negativo, né? Então a água é classificada como uma molécula polar. Moléculas que não possuem polaridade são chamadas de apolares e não se dissolvem em água, ou seja, são hidrofóbicas. Por que é que gasolina não se mistura com água? Porque as moléculas da água, como elas são polares e estão unidas eletricamente positivo com negativo, uma molécula da água não vai deixar de estar grudada a outra molécula da água por conta, né, de estar positivo com negativo para se ligar a uma molécula que nem polo tem. Não tem polo nenhum, nem positivo nem negativo. Então, é por isso, né? Bom, agora que a gente já falou sobre a água, vamos falar sobre os sais minerais. Os sais minerais geralmente encontram-se dissolvidos na água formando íons, né? São íons, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é o NaCl. Quando você joga na água, quando você dissolve na água, o sódio se separa do cloro, então fica o sódio positivo e o cloro negativo. A gente chama isso de íons. Íons são átomos que possuem quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons, né? Isso existe uma diferença na carga elétrica, né? No equilíbrio elétrico entre prótons e elétrons. Então, os íons possuem carga elétrica negativa ou positiva. Diversos íons participam de funções da célula e, embora sejam necessárias em pequenas quantidades, são essenciais para o metabolismo, para o funcionamento do nosso corpo, né, para as reações químicas que acontecem no nosso corpo. É isso que quer dizer o metabolismo. Podemos citar alguns exemplos de sais minerais importantes para o nosso organismo, né? Como o cálcio, é um sal mineral importantíssimo, inclusive participa muito na formação dos ossos, o fósforo, o potássio, o sódio, o ferro importantíssimo, né? Também na questão do transporte do oxigênio no sangue, entre outros. Aqui tem muitos: cobre, ferro, sódio, cálcio, zinco, magnésio. São muitos sais minerais. Vamos lá, rapidamente vamos ver algumas funções e fontes alimentares de alguns sais minerais. Por exemplo, cálcio. Principal função: está envolvido na regulação de diversas funções celulares, além de fazer parte da constituição dos ossos e participar dos processos de coagulação sanguínea e contração muscular. O cálcio. E onde é que eu encontro cálcio? Quais alimentos? Leite e seus derivados, vegetais de folhas verdes escuras. Aqui eu tenho, né, o coentro, né? Aqui eu tenho couve, eu acho que esse é couve. Aqui eu tenho o leite, né, que é derivado, o leite que o iogurte, que é o derivado do leite, o queijo, que é derivado do leite, a manteiga e por aí vai. Vamos lá, o fósforo, né, é outro sal mineral importante, faz parte das moléculas de ácidos nucleicos, né? Como assim? Que é ácido nucleico, lembra? DNA e RNA. Entre outros compostos importantes para a célula. Onde é que eu encontro o fósforo? Também no leite e seus derivados, carnes, aves, peixes, cereais e legumes. Ok? Vamos lá, potássio. Está envolvido na transmissão de impulsos nervosos, na regulação da pressão sanguínea, na contração muscular e no equilíbrio hídrico do corpo, entre outras funções. Ele mantém o equilíbrio, a quantidade adequada de água, né, dentro do nosso organismo. Então, onde é que eu encontro o potássio? Verduras e frutas, carnes e leite. Sódio, né? O sódio, assim como o potássio, está envolvido na transmissão de impulsos nervosos e no equilíbrio hídrico, entre outras funções. Então, o sal de cozinha tem bastante sódio, que tem cloreto de sódio, ele tem cloro mais o sódio. Lembrando, quando você está tomando Coca-Cola, refrigerantes, né, ele é muito doce. Já perceberam que tem muito açúcar, mas eles também têm muito sódio. Mas como assim, professor? Não sinto gosto salgado. Você não sente o gosto salgado porque o sódio sozinho não tem esse gosto salgado. O que tem um gosto salgado é o cloreto de sódio, né?
E vocês sabem que o sódio está associado à pressão sanguínea, porque aqui ele está envolvido também no equilíbrio hídrico e nas funções também de regulação da pressão do sangue. Então é preciso ter muito cuidado na ingestão de alimentos que contenham sódio. Vamos para o ferro. É componente da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína associada ao sangue, né, às hemácias, molécula transportadora de gás oxigênio presente nos glóbulos vermelhos do sangue. Então, onde é que eu vou encontrar ferro? Em carnes, fígado, né, leguminosas, vegetais de folhas verdes escuras. Né? Se você tiver pouco ferro, né, ingestão de pouco ferro vai causar anemia. Aí o médico vai pedir para você tomar sulfato ferroso para poder restabelecer os níveis normais de ferro, porque sem ferro, sem hemoglobina fica com pouco oxigênio no sangue, então você vai sentir fraqueza, cansaço, porque não está chegando oxigênio suficiente, porque o ferro ele é fundamental na formação da hemoglobina que transporta o oxigênio. Só para a título de curiosidade aqui, eu coloquei o rótulo de uma garrafinha de água mineral. Né? A gente sabe que quando a gente está tomando água, a gente pensa, nossa, eu estou tomando água pura, pura, pura. Não, quimicamente você não está tomando água pura. Na água mineral, e por isso o nome mineral, é porque ela tem vários minerais dissolvidos. Olha só a quantidade de minerais dissolvidos. Você pensa que está tomando só água, quando na verdade você está tomando muitas outras substâncias. Além da água, você está ingerindo bicarbonato, cálcio, cloreto, fluoreto, magnésio, potássio, sódio e vanádio. Se você contar tudo aqui, vai dar 10 substâncias, né, contando com a água. São 9 sais minerais e o H2O, que é a água. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver sobre os compostos orgânicos, as substâncias orgânicas. Vimos hoje as substâncias inorgânicas, vimos a água e alguns sais minerais importantes, ok? Um abraço para cada um de vocês, um beijo e que Deus os abençoe.